Gente, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Nesse momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a equipe de Maria Santíssima, nossos venerandos colaboradores do bem, nossos anjos de guarda, os anjos de guarda dos irmãos desencarnados aqui presentes, que todos, sob a inspiração do Mestre Jesus, possamos ter uma boa aula na noite de hoje. Muita paz. Esse assunto que a gente escolheu hoje, anjo de guarda, em que pese a gente ter um material muito rico na obra básica, o Livro dos Espíritos, nós ainda utilizamos muito pouco nossos anjos de guarda. Se eu fizer talvez uma pergunta aqui agora, sem que alguém responda, dê só um sinalzinho, quantas pessoas hoje pela manhã, ao levantar, pediu que seu anjo de guarda lhe protegesse o dia todo? Observe que mesmo com o grau de cultura que nós temos aqui dentro dos hospitais, até, quem sabe, incitado pelos médicos espirituais, ainda somos uma quantidade baixa. Poderíamos ser mais gente fazendo isso? Lógico. E como é que nós estamos agindo perante nossos anjos de guarda? Será que nós estamos utilizando ele da maneira como devemos utilizá-lo? Eu chego a dizer que o material que está no Livro dos Espíritos é muito rico. Só que você tem que tomar uma decisão de usar. Não apenas de usar, de saber usar. Que as situações vão se apresentar para nós. A toda hora a gente está vivendo situação. A toda hora a gente às vezes está recebendo intuição de nosso anjo de guarda. E quantas vezes nós estamos dando no nosso popular ouvido a eles? É uma boa pergunta. Dormimos, acordamos, trabalhamos no mundo espiritual, somos defrontados pela própria mediunidade de cada um aqui presente, principalmente a sensibilidade. A gente é defrontado por situações das mais diversas, não só durante o dia, como durante a noite. Será que alguém nunca acordou aqui lá para as 2 horas da manhã, sentindo-se mal? Algo estranho dentro do quarto? Mas eu não convidei ninguém, e nem fui dormir doente, fui dormir bem. Será que você saiu do outro lado, quando em trabalho, não saiu de forma desarmonizada, sem passar por onde devia passar e retornou de qualquer jeito, aí por afinidade fluídica arrastou algum irmão para dentro de casa? Será que algum irmão não acompanhou você à tarde, à noite, quando você foi no supermercado ou na padaria comprar pão? E quando você chegou em casa, ele se aquietou lá um pouco, porque já está sendo beneficiado com os seus fluidos, mas na hora que você deita, cadê sono? Mas aí você começa a sentir alguma coisa estranha dentro de casa em termos de qualidade de energia. Quando você começa a sentir, é hora de você acionar seu anjo de guarda. Estamos acionando ele corretamente? Nem sempre. Vejamos o nem sempre como ocorre. Às vezes a gente até pede para o anjo de guarda, como muita gente disse aqui, mais ou menos 50% disse que hoje de manhã se comunicou com o seu anjo de guarda pedindo o aconselhamento, pedindo a proteção. Mas às vezes, quando a gente vai pedir a proteção à noite, porque não está bem, às vezes é necessário até você acordar, acender a luzinha, fazer uma leitura de evangelho, fazer uma prece e acionar o seu anjo de guarda para quê? Neutralizar esse efeito em você, que está sendo a primeira pessoa prejudicada. É só você.
A gente tem que tomar cuidado com esse é só você, por conta do egoísmo. O irmão que está necessitado, que acompanhou você, que está lhe causando esse problema, ele precisa também de ajuda. Na hora que eu aciono o meu anjo de guarda, eu não posso esquecer do anjo de guarda de quem? Dele. Tenho que fazer humildemente o mesmo pedido de ajuda para o anjo de guarda dele. E eu fazendo o pedido para o anjo de guarda dele, eu posso até acionar meu anjo de guarda que os dois juntos trabalhem para ele. O que é que pode acontecer às vezes, se isso aconteceu lá para 2 horas da manhã, daqui a pouco você apaga. Apagou por quê? De repente você virou a ambulância e foi levá-lo para tratamento no mundo espiritual. Como nós estamos dentro de um hospital, nós temos uma referência. Pedimos ao anjo de guarda que o conduza para um tratamento, para alguma coisa no hospital. E se eu não tiver hospital? Se eu não tiver hospital, eu peço à equipe que está sempre de plantão na espiritualidade para acolher o quê? Irmãos necessitados. E existe a noite toda. Espírito não é igual a gente. Espírito não dorme. A matéria descansa, que a gente também não dorme. Como espírito, não. A gente descansa a matéria, mas o espírito está fora do corpo. Ele pode estar até tentando sair sem conseguir, porque está encontrando fluxo de energia negativa. Aí você vai ficar lá, insônia. Lá vem a insônia. Então, visto por aí, é que nós escolhemos esse assunto para a gente debater um pouco, para a gente esclarecer um pouco. Ele é muito rico, logicamente a gente só tem 1 hora de estudo. Vou tentar ser breve e objetivo, mas tratando de falar o necessário, inclusive na qualificação da questão do que é anjo de guarda. Comecemos no capítulo que trata desse assunto. Vai do 489, que é o item do Livro dos Espíritos, no capítulo que diz mundo espírita, o mundo dos espíritos, 489 a 521, ainda tem mais 3 questionamentos, 22, 23 e 24, que fala de pressentimento. Quantas pessoas na vida nunca tiveram pressentimento? Muita gente teve pressentimento e não soube detectar o que danado estava acontecendo, mas ficou aquilo no juízo, queimando. Faça isso, não faça isso, tal. Vem o pressentimento, não vá por ali, não sai agora. A gente recebe essas intuições todas, e às vezes a gente dá ouvido de mercador, como diz nós nordestinos no popular. Ouvido de mercador mesmo, não está nem aí. E mete a cabeça e faz, daqui a pouco vem a conta. Deu tudo errado. A mãe recebe intuição de anjo de guarda o tempo todo quando tem filho rebelde, gente. Ela faz o papel dele, porque ele não consegue acesso àquela pessoa por conta das energias. A mãe presencial, logicamente, tem uma influência muito maior do que o anjo de guarda invisível, inaudível. Nem vejo, nem ouço. Mas a mãe eu estou vendo na minha frente. E às vezes é o anjo de guarda que está utilizando ela. Chegue junto, diga tudo que a senhora precisar para ela. Ela vai reagir, porque filho rebelde é assim mesmo. Ela vai reagir. Mas você deu sua cota à parte, enquanto educador e responsável pela criação do seu filho. Para sair lá na frente, ó, sem culpa. Utilizou o seu anjo de guarda, você nem percebeu que isso aconteceu. O anjo de guarda dele veio, chegou até você e passou tudo que queria. Porque ele tem compromisso perante a justiça divina, perante cada um de nós. Não é de graça. Começamos aqui quando a gente começa a falar de anjos e demônios. Isso também está no capítulo Mundos Espírita. Item 128. Anjos e demônio. É perguntado aos espíritos venerando: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? A resposta é não. Por que não?
esses são espíritos que já atingiram o grau de perfeição. Porque se não fosse assim, Deus seria seletivo. E o que é dito sobre nós? Nascemos todos simples e ignorantes. E vamos evoluindo. Se vamos evoluindo, esses arcanjos já chegaram a um estágio de espírito perfeito, mas passaram por todo o processo de evolução. Isso é o que está dito na questão 128 do Livro dos Espíritos, que eu não devo sair desse livro, tomar por base ele. No 129, os anjos também percorrem todos os graus? Resposta dada na pergunta anterior. Todos. Porque se nasceu simples e ignorante, para eu atingir a perfeição e ser incumbido de uma responsabilidade como anjo de guarda, logicamente eu tenho que ter um grau de elevação. Eu posso botar um soldado para comandar um general? Lógico que não. Tem que haver uma hierarquia de princípio, de conhecimento, de moral, de conduta, de tudo. E os espíritos são muito obedientes a essa lógica das coisas. 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo, a resposta foi essa, aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir já havia espírito com grau supremo, ou seja, antes da gente chegar por aqui já tinha espírito já com muito mais grau de evolução. Aí fica a sensação que tem alguém privilegiado. Deus não dá privilégio a ninguém. 131. A demônio, no sentido que se dá a essa palavra, vocês imaginam que há demônio mesmo? Se Deus criou demônio, vocês não acham que Deus estaria criando o mal? E Deus cria o mal, a gente é o mal. Pessoas entre nós que faz o mal, foi Deus que criou ele com esse propósito? Para ser um demônio entre as pessoas? Não. A resposta é exatamente essa. Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados para o mal. Ele faz uma resposta em forma de pergunta. Lógico que não. Demônios são espíritos que não conseguiram evoluir e se enveredaram pelo mal. Se for por essa lógica, quantos demônios a gente convive com eles? Teoricamente, muitos. Deus criou? Não. Ele se voltou para o mal. Sente prazer em fazer o mal. Aí é um demônio, na concepção da palavra. Continuando, a gente vai para o assunto em si. 489 a 524. Nesse material, o que nos chama a atenção para a gente estudar anjo de guarda é a questão 495. A quem interessar possa. Você lendo essa questão, você é como se lesse todas as 30 e poucas questões formuladas sobre anjo de guarda. É uma síntese, agora trazida por quem? Dois santos. São Luís e Santo Agostinho. Muito bem estruturado, muito bem colocado, mas muito bem mesmo. Fantasticamente colocado. A pergunta que foi feita para eles dar essa resposta foi o seguinte: um anjo protetor abandona seu protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Já pensou quantas mães estão diante de filhos assim? Quantas? Muitas mães diante de filhos rebeldes. Para quem interessar possa também, para a gente ficar com a cara de estudo mesmo disso aqui, a questão da obra O Consolador de Emmanuel com Chico Xavier, a questão 191, aliás, 190.
Quando os filhos rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como deve proceder os pais? Ou seja, aqueles filhos que não dão ouvido nada, não dão ouvido para nada. O que é que os pais têm que fazer? Ele responde. Até assusta. Porque toda vez que o pai age muito forte com o filho, fica uma sensação de sentimento de culpa. Isso mesmo. Fica uma sensação no pai, na mãe, em quem quer que seja que esteja educando, fica a sensação de sentimento de culpa. É impressionante isso. Parece até que você está fazendo coisa mais errada do que ele. Mas não é. Veja o que é dito. Depois de movimentar, Emmanuel responde, depois de movimentar todos os processos de amor e energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, espere a manifestação da providência divina para esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas bastante dolorosas, de modo a semear-lhe com êxito o campo da compreensão e do campo do sentimento. Veja que Emmanuel não alisa não nessa resposta não, viu? E é mais ou menos o que ocorre aqui na pergunta de São Luís. Você acha que o anjo de guarda vai chegar, mas vamos fazer, meu filho? Não. Ele vai, entra em ação, você rejeita a ideia, o que é que ele faz? Rejeita também, sai fora. Ele não vai forçar. Nós temos coisas sagradas que não nos damos conta. Vai lá no próprio livro dos Espíritos, 833, 834, liberdade de pensamento. Mais à frente você encontra uma coisa chamada liberdade de pensamento que gera atos como liberdade, deixando em cada um de nós uma coisa chamada livre-arbítrio, intocável. Até Deus só faz uma intervenção em nós, somente no pensamento, se for algo para correção. Mesmo assim, ele vai entrar, se você não obedecer, o problema passa a ser seu, não de Deus, nosso Pai. Alguém está querendo já? Aquele rapaz que tatuaram na testa dele, o Sulatão, alguma coisa assim. Ele deu uma entrevista. Ele deu a entrevista dizendo que agradeceu o que aconteceu. E se não tivesse acontecido aquilo, ele já teria desencarnado. Então, às vezes, acontecem coisas ruins, como o senhor disse, mas até para poupá-lo, né? Então, ele meio que foi poupado de desencarnar antes e para rever as atitudes que ele estava tendo na vida, nessa encarnação. Entenderam a resposta do rapaz? Então, veja, tem hora que você tem que deixar a coisa acontecer. Paciência. Na questão 190, ele fecha esse assunto, na questão 190. Como poderão os pais despertar no íntimo dos filhos rebeldes as noções sagradas de dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos também? Veja que pergunta. Aí ele diz aqui, que depois de movimentar todo o amor, fazer tudo que é necessário, e não tiver uma resposta, o que é que você tem que fazer? Deixa. Aí ele diz aqui, já no meio da questão, é necessário entregar a Deus, de modo que seja naturalmente trabalhado pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Porque às vezes ele não aceita que você seja rígido, mas vai aceitar que o mundo não vai perdoá-lo, o mundo vai ser rígido demais com ele. Aí ele complementa, Emmanuel, a dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa, a energia, o sentimento do amor não conseguiu brotar.
não obstante o serviço inestimável do afeto paternal, que é humano. Duro, dá para sentir que é duro, as colocações são duras. Aí vocês vão dizer, tudo bem, você já fez esse cerco aí envolvendo Emmanuel, o livro dos Espíritos, e os anjos de guarda, como é que fica nesse jogo? Ele faz a mesma coisa. Se você não os acata, ele simplesmente se afasta, deixa você seguir seu destino. Aí Emmanuel diz que tem a dor. A dor vai lhe chamar, vai lhe ajustar. De alguma forma, você vai ter que parar. Quando, de repente, não vai ser nessa encarnação, vai ser na próxima. Se tiver direito. Se tiver direito. Que a gente tem que lembrar isso. Eu deixo aqui até a quem interessar possa dar uma lida no capítulo 18 da Gênesis sobre transição de mundos. Os que estão vindo e não estão cumprindo o seu papel estão retornando sem direito a ficar na terra. Deve ir para mundo mais inferior. Está lá escrito. Eles usam a palavra expurgar. Serão expurgados. Muito forte, por sinal, a palavra. É muito forte. A palavra expurgar. Então, veja quanto interessante quando a gente tem uma dimensão na nossa cabeça bem mais vasta sobre as coisas que nos cercam e nos dão amparo. Agora a gente tem que levar a sério. Se não levar, fica difícil. A resposta, ele faz o quê aos espíritos rebeldes? Afasta-se quando vê que suas advertências e conselho são inúteis. Sumariamente eles se afastam. Deixa você, na linguagem nossa, ao bel prazer, problema é teu. E às vezes a mãe faz isso e fica se matando em casa. Porque o filho diz, não se meta na minha vida. Já ouviram isso? É por isso que o anjo de guarda, às vezes, não tem como chegar. Aí tem que utilizar alguém. Pode ser um anjo de guarda, pode ser um amigo. Pode ser um amigo. Que às vezes você diz, mas até, ó, quando bota um amigo, o que é que um rebelde chega a ver dizer? Até tu está se metendo na minha vida? Assim mesmo. O rebelde é rebelde, gente. E pode ser, como ele colocou, incorrigível, que não tem anjo de guarda que resolva para a gente. E diz lá São Luís, a doutrina dos anjos da guarda deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura. Pensar que se tem sempre perto de nós seres superiores, que não pode ser inferior, sempre pronto para nos aconselhar, nos sustentar, ajudar a escala espinhosa da montanha do bem, que são amigos mais seguros e devotados que as mais íntimas ligações que se possa ter na terra, não é uma ideia consoladora? Pergunta São Luís para a gente. Não é uma ideia consoladora? Lógico que é, desde que eu dei ouvido para ele. Esses seres estão ao nosso lado por ordem de Deus, que, por amor, os colocou perto de nós, cumprindo uma bela, embora, o que é que vocês acham? Difícil tarefa. É dito pelos próprios Santo Agostinho e São Luís. Bela, mas difícil tarefa. Se você imaginar o que é ser pai, vocês vão chegar muito próximo de anjo de guarda. É fácil ser pai quando você está diante de filho rebelde? Com certeza não. Quem é pai sabe disso. E às vezes você é pai já na segunda montagem. Está criando neto. E neto rebelde é mais complicado ainda, não é não? Porque ele não vê em você exatamente um pai, vê em você uma avó ou um avô. Aí se torna um pouquinho mais complexo o processo. Ele tem essa missão, sim. E em qualquer lugar que onde estivermos, ele chega a dizer aqui, eles estarão conosco nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão. Nada nos separa desses amigos. Abro um parênteses aqui, ele fala aqui devassidão. Será que os anjos de guarda vão exatamente conosco para os bordéis da vida? Ele vai lhe aconselhar que não vá. Vai lhe mostrar
por intuição, o risco que você corre. Os riscos que você corre. E se você detém uma coisa chamada sensibilidade magnética, que não é todo mundo que tem, mas quem tem sabe da dificuldade que é passar por um lugar desse. Não é estar, não, é passar. Sabe da dificuldade que é passar por um lugar desse. Você passa mal, só em passar. E ainda vou mais além. Pensar também atrai. Por isso que muita gente no carnaval, como sensitivo, diz, é meio ruim mesmo ser esse tal de sensitivo, né, gente? Eu estava tentando assistir o desfile de escola de samba, mas não consegui. Por que não conseguiu? Porque você entrou em sintonia com tudo que estava acontecendo ali e você começou a receber o quê? Os influxos das energias do ambiente. Eram os melhores? É não, é local de devassidão. Então, hoje guarda pode até aconselhar para você fazer uma boa leitura, mas você diz, mas eu gosto de ver isso aí, que é bonito. Nem tudo que é bonito é bom. Temos que tomar consciência disso. Devemos conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes eles já nos ajudaram nos momentos de crise? Quantas vezes eles nos salvaram dos maus espíritos? Maus. Quando a gente pede por nós e por alguém que esteja precisando. E um mau espírito, de repente, não é um irmão necessitado? É ou não é? Com certeza, não é? Um irmão necessitado? Pois. Ele não está 24 horas com a gente. Não, moça, não está 24 horas com a gente, não. Ainda vou mais além. Ele pode estar a milhões de quilômetros da gente. Isso é dito exatamente aqui. Não pense que é impossível para os espíritos verdadeiramente elevados se sujeitar a uma tarefa tão árdua e que pode ser acionada a todos os instantes. Ele pode, mesmo que nossas almas estejam a milhões, a palavra é essa mesmo, milhões e milhões de quilômetros de distância. Ele vai chegar até você, pelo pensamento. Se você pedir uma neutralização, de onde ele estiver, ele pode jorrar na sua direção essa neutralização, você necessariamente está colado conosco. Não é gostoso isso? Isso dá um conforto bom para a gente? Dá. E dá ao mesmo tempo também uma visão de que eu posso acionar ele à noite. Lá na minha caminha, passando mal, acione ele. Acione quem está causando aquilo através dele. Agora precisa ter fé. Precisa dar condições. O desespero resolve alguma coisa na vida da gente? Se alguém disser que sim, eu digo, não vá por aí não, que você cai. Então a gente tem que ter consciência disso. E fechando esse lado aqui, é bom que escutemos nossos anjos de guarda, estabelecendo entre ele e nós uma ternura íntima, como aquela que reina entre os melhores amigos. Não é gostoso a gente ter uma visão dessa, saber que tem um irmão desse, 24 horas, fazendo o bem para nós. Aí você vai dizer, mas só os espíritos, afinal de contas, lidam com o anjo de guarda? Eu digo, não. Não. O Catecismo da Igreja Católica, item 328, 329 e 336. Está lá na internet, bota lá, Catecismo da Igreja Católica. Sobre o anjo de guarda, o Catecismo afirma que desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada por sua assistência e sua intercessão. Isso é a Igreja Católica que é dito isso. Grande é a dignidade das almas quando cada uma delas, desde a hora de seu nascimento, tem um anjo destinado para a sua custódia. Quem disse isso? São Jerônimo. Você está notando que a coisa existe. Aonde você pensar, ele pode mudar de nome para se adequar à cultura do local, à língua do local, mas eles existem. Entre os hebreus, ele chamava-se Baracas. Baracas. Isso mesmo. Mensageiro. Então, ainda tem uma outra aqui. Cada fiel tem a seu lado um amigo como protetor para guiá-lo na vida.
Sabe quem disse isso? São Basílio. Naelson, boa Estão noite. notando quanta coisa bonita que a gente tem a respeito do anjo de guarda? Lógico que ele está em todas as nações e está em todas as culturas, mudando apenas de nome. E nós estamos utilizando corretamente, vamos ver se a gente consegue, durante esse tempo, ainda fechar esse assunto. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, da intercessão dos espíritos no mundo corpóreo. Perguntas 489 a 521, trata exclusivamente de anjo de guarda. 522, 23 e 24, fala de anjo de guarda, mas com uma conotação chamada de pressentimento. Pois não? Boa noite, seu Naelson. Quando nós estamos trabalhando na sala do passe, o nosso anjo da guarda está realmente próximo ou não? Encoste mais que não deu para ouvir, não. Alô? Tá ligado mesmo esse negócio? Outro não repita, Regis, se for o caso. Ela quer saber se quando estamos trabalhando, principalmente no passe, se o anjo de guarda nosso, ele está presente. Vou tomar emprestado agora, de doutora Cristina, nossa disciplinadora de todos os hospitais. Vou tomar dela emprestado. Ela chegou a afirmar categoricamente que, se não fosse os anjos de guarda, nós não participaríamos de reunião mediúnica nenhuma. O que é o passe? É uma reunião de doação. Ela chega a afirmar categoricamente. E ainda vou mais além. A gente não tem só nosso anjo de guarda ao nosso lado dando apoio, não, viu? Tem os espíritos amigos, porque a gente não tem só o anjo de guarda. Tem espírito amigo, tem espírito familiar, tem a equipe médica de retaguarda que está ali. Tudo isso à nossa disposição para que a gente faça um excelente trabalho. Por isso que é exigido de nós do quê? Sintonia. Eu posso estar dando um passe e ao mesmo tempo pensando na conta que eu vou pagar amanhã? Lógico que não. Porque eu vou perder a sintonia. Os fluidos que vai sair o quê? Fluido em forma de duplicata, paga? Não é bem isso que você está querendo. Brincadeira à parte, é só para a gente entender porque é que os médicos são tão exigentes quando nós estamos lá no processo de doação, ali em cima, trabalhando, fazendo evocação dos irmãos necessitados em seus vários graus de gravidade. Você tem que estar centrado. Já pensou um médium receber um irmão de hipnose, se ele não estiver bem centrado, vai acontecer o quê? Ele vai tomar um choque. Pode cair na hora? Não, pode até passar despercebido. 24 horas depois, uma semana, lá vem o efeito retardatário do processo energético. Pode ser fatal? Pode. Mas pode ser fatal na hora. Pode ser fatal na hora. 489, 490 e 491. Agora, tudo específico de anjo de guarda. Tratam da existência, da pureza e da missão do anjo de guarda. Se ele não tivesse uma evolução, uma pureza, ele poderia ser superior a nós? E igual a nós, ele ia mandar alguma coisa? Também não. A síntese dessas três perguntas sobre esse assunto diz o seguinte: os espíritos superiores informam-nos que eles existem e são de uma ordem elevada, no conceito de pureza moral, com a missão de conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com bons conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Que é coisa melhor do que isso, gente? A gente vivendo num planeta de expiação e prova, a gente deveria ser ligadinho assim com o nosso anjo de guarda 24 horas por dia. E não quer dizer, voltemos a dizer, que ele estaria ao nosso lado, não, viu? Ele não é um desocupado. Ele está trabalhando no mundo espiritual e, às vezes, como foi dito lá atrás, a milhões de quilômetros de distância. Milhões. Mas quando há uma necessidade premente que ele percebe de onde estiver, pela sua percepção de espírito evoluído, o que é que vai fazer? Ele vai chegar junto. Não necessariamente ele vai chegar até você, mas
mentalmente, fluidicamente, por intuição, ele vai chegar até você, na tua mente, e vai dizer, te acalma. Porque às vezes a gente está nervoso e vem uma voz, calma, respira fundo, mais ou menos por aí. A gente não sabe de onde é que vem, mas que chega, chega. Pois não, amiga? Vamos chegar lá. A questão de nome, nós vamos chegar lá, viu? Vamos chegar lá. Pois. Não existe uma definição se ele está desde a primeira encarnação ou desde a última. Ele está. Ele está. Tem situação nas obras das revistas espíritas em que uma criança desencarna e vem auxiliar o pai como anjo de guarda. Mas isso é tudo concessão da justiça divina. Nada ocorre por acaso. Agora, que ele está no nosso planejamento reencarnatório, você não tenha dúvida nenhuma. Mas ele pode ter outra missão com outra pessoa. Fica com duas pessoas como missão. Auxiliar. É por isso que eu digo que ele não para. Ele não tem só a função de nos proteger, ele faz outras coisas. Mas quando lhe é dado outra tarefa, pode ser que você tenha o auxílio de outros irmãos na função de anjo de guarda com você. Não quer dizer que você sai trocando de anjo de guarda à torta e à direita, não. Isso é compromisso reencarnatório. Outro espírito no mesmo nível para fazer o papel. Razoável. Deus não ia deixar você na mão. Faz até um sentido lógico, não faz? Entre nós a gente faz isso. Quando o pai não consegue, a mãe não consegue dar conta do que está para com seus filhos, o que é que ela faz? Nomeia alguém para auxiliá-la. E às vezes até para substituí-la. Quando o pai faz isso, às vezes gera até ciúme na mãe. Vamos supor, perdeu a mãe, ficou o pai sozinho com o filho pequeno. O pai vai e casa. Muito mais no objetivo de botar alguém para substituir a mãe do que propriamente um amor qualquer da vida. Aí começa às vezes a haver problema de quê? Ciúme no outro lado. Me trocou. É mais ou menos por aí. Mas aí são nossas fraquezas. 492, 493, 94, 506. Conhecimento do protegido, laço e duração da proteção. Os espíritos estão ligados a seus protegidos por conhecimento que antecede ao nascimento. Mantém esse laço após o desencarne através de várias existências, como missão, como dever ou prazer de estar com você. Aí ele é mais um amigo do que qualquer função que Deus lhe deu. Mas eles existem com essas possibilidades todas. 495 foi essa que a gente acabou de mostrar para vocês. Uma comunicação de Santo Agostinho, quando nós somos rebeldes perante as suas instruções. Dois santos, São Luís e Santo Agostinho, responderam de forma bastante interessante. Isso que eu passei para vocês é resumam. Leiam com calma em casa a 495, que é muito mais extensa do que eu resumi aqui. 496 a 498. Conduz sempre para o bem, mas respeitam a união aos maus espíritos. Atenção, olha aí o detalhe. Eles, como instrumento da justiça divina, sempre está levando você para o bem. Mas você, rebelde, não está ainda focado única e exclusivamente nas coisas do bem, se desvia. O que é que ele faz? Vai deixar. Por quê? Vocês viram o que é que Emmanuel disse? A dor tem recursos que o espírito desconhece. Às vezes você só consegue despertar na dor. Todo mundo chega e você, tirando fora, o pai chega, a mãe chega, a vovó que gosta de você chega e você sai tirando todo mundo. Até seus amigos na rua você tira. Não se mete que isso é coisa minha e de meus pais.
Resposta dada na ponta da língua, por sinal. Pois não? Isso. Os maus espíritos, é por isso que ele diz exatamente isso aqui. Ele trabalha na função do bem, dando os conselhos que você acabou de declarar aí. Mas se você não escuta, o que é que ele faz? Deixa você se unir aos maus. Ele não pode fazer muita coisa. Ele vai respeitar o que nós já falamos aqui lá no início. Pensamento e livre-arbítrio. Se eu tenho um pensamento e é sagrado, só Deus pode intervir, os meus atos são consequência dos meus pensamentos. E os meus atos são consequência do meu livre-arbítrio. Eu faço o que eu achar que devo fazer. É aquela história, ninguém tem que se meter nisso, mas você vai pagar o preço. Quantos filhos, quantas filhas voltam chorando para casa? Mamãe, me socorra, deu tudo errado. É. Isso a gente aprende. Não é gostoso quando a gente aprende essas coisas, porque no pior das hipóteses a gente para uma reflexão, gente. Quando você fala isso para um filho, você leva ele a uma reflexão. Não esqueça disso, não. Ele pode até fazer no seu ato de rebeldia, mas na hora que começar a dar errado, ele vai parar. Ele vai botar a cabecinha no travesseiro e vai vir as imagens das coisas erradas que estão acontecendo. Poderá se arrepender ou a rebeldia se configurar e até Deus até antecipar o retorno dele. Pode acontecer. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se desviar do bem, não é por impotência ou incompetência, mas para que ele saia das provas, que foi submetido, mais perfeito, mais instruído. Mérito, porque se eu for resolver tudo, como às vezes os pais querem fazer, eu vou tirar o mérito do meu filho. Deixa ele sofrer um pouco, porque às vezes vai gerar nele uma coisa chamada mérito. E ele precisa, às vezes, passar por essa situação. Os anjos de guardas, os espíritos protetores, entendem que a fraqueza, o desleixo, o orgulho do homem dão força aos maus, os quais lhe exercem poder por não encontrar resistência. Dentro do que você estava falando. Se eu abro a guarda, eles vão se aproximar. E eu vou estar com a janela aberta, a porta aberta, tudo aberto. E eles vão chegar a fazer o que achar que for conveniente. 499, 500 e 501. Necessidade da ausência para método da evolução. Acabamos de falar sobre isso aqui. Eu me ausento para que você tenha método no seu próprio erro. No seu próprio erro. Porque você vai errar e vai sofrer as consequências do erro. Você acabou de dizer, a colheita, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Vai vir o erro? Vai. Se eu deixar você experimentar e não tomar a frente como pai, mãe e anjo de guarda também faz isso, eu vou tentar fazer com que você tenha mérito pelos seus próprios fracassos. Porque você vai aprender sofrendo. 504 e 505. Não importa nome na evocação. Há neles uma assistência mútua. Respondendo a nossa amiga. Ontem, quando nós falávamos esse assunto no estudo do Hospital Espiritual Patrícia Bacelar em Camaragibe, aí um senhor disse, mas o meu santo de devoção é São Francisco de Assis. Eu digo, você chama por ele, mas você acha que São Francisco vai vir até você? Ele só basta pensar no seu anjo de guarda. E seu anjo de guarda ouvi-lo já está sinalizando para chegar junto. Necessariamente você pode até... Teve uma pessoa que disse, meu anjo de guarda é... Ele citou o nome, alguma coisa como Ismael, Israel, alguma coisa. Alguém falou que tinha um nome, botou nome. Eu digo, se você botou nome, ele vai atender, para ele é indiferente. E se você não botou nome, ele vai atender do mesmo jeito. Ele vai lhe atender do mesmo jeito, independente se você chamar pelo nome ou não. Está entendendo? Eles não têm. E eles respondem exatamente isso. Ó.
Não importa sabermos o nome do nosso Espírito protetor, pois podemos evocá-lo pelo nome que quiserem. Eles têm entre ele uma assistência mútua, de tal forma que chamou um, não podendo o outro chegar. Exatamente assim. 507, 508, 509, 510. Espírito protetor é sempre de classe elevada, senão não poderia dar assistência. Isso a gente já tocou nesses assuntos. Ou é de classe elevada para poder nos mostrar o caminho, ou a gente está perdido. Se pensar igual a gente, vai ter companheiro de fracasso. Lógico. Ele tem que ter um valor moral muito maior do que o nosso para poder nos dar uma rota segura. Se não for assim, a gente está perdido. 511. Os espíritos são maus não por missão, porque Deus é bondade. Já tocamos nesse assunto também. Se Deus criasse espíritos maus, Deus não seria amor pleno, amor infinito, como é dito. A gente não conhece Deus pelo nome? Só Deus mesmo. Vê, escuta. Mas Ele bota à nossa disposição um anjo de guarda para chegar a buzinar no nosso ouvido, porque aí tem hora que eu tenho certeza que alguém daqui já chegou a ouvir que pareceu que tinha gente de lado. Pode ficar certo disso. Tem momento que a ação dele é tão ostensiva que você pensa que tem gente de lado. E não tem. É apenas a intuição dele chegando até você na sua memória. Exatamente. E o pior é que a gente às vezes diz, oxe, que coisa, estou pensando nessas coisas. E quando ele aconselha a gente numa rota que a gente toma outra, que lá na frente dá tudo errado, ele faz, e a gente não assume egoisticamente. Eu até pensei. Tu não, meu bem. Tu está pensando nada, está fazendo a coisa errada. O teu anjo de guarda te aconselhou e tu tomou o destino errado, filho de Deus. Ora, acorda para Jesus. 512, 13 e 14. Podemos ter, pergunta lá, podemos ter mais de um espírito protetor na condição de espírito? Sim, eu tenho espírito simpático. Ele é único, indicado por Deus. Mas eu tenho na minha relação como espírito simpático, espírito amigo, que vão às vezes fazer quase que o papel. São elevados? Não, não tem elevação do anjo de guarda, não. Por isso que mesmo esses amigos, para buzinar na nossa memória, eles têm limitação do anjo de guarda. O anjo de guarda fiscaliza para que ele, mesmo sendo seu amigo, não leve você para o caminho errado. Não tem amigo que leva a gente para o caminho errado? Amigo entre nós? E no mundo espiritual seria diferente? Quem são eles? Nós amanhã. Sem a matéria. A diferença é só essa. 515 e 16. Os maus espíritos têm permissão de Deus para nos experimentar. O que é que vocês acham disso? Bom questionamento, já que a gente está falando de anjo de guarda. Deus permitir que um espírito mau chegue até nós para nos experimentar. E como é que ficaria nosso aprendizado se Deus não permitisse isso? Já pararam para pensar? A gente só ia viver as coisas boas? E as coisas ruins? Aonde a gente capitaliza, onde a gente aprende. Como é que ficaria essa situação? Já pararam? Ele vai permitir sim. E é aí que a gente colhe mérito. Quando acerta, lógico. Quando acerta. Porque às vezes quando erra, é até tirado daqui, viu gente? É até tirado daqui. Tem uma obra, eu acho que é de Manuel Filomeno de Miranda, eu não sei se é Dramas do Destino, é Trauma do Destino, que fala de um médium de cura, que o cabra passa o dia todinho, bebendo, fumando, de noite vai fazer cura. Chegou um ponto que ele já estava criando inimizade para tudo que é lado, vai para um ambiente noturno, armado, na hora que ele saca o revólver para matar alguém, tem um ataque cardíaco. Morre na hora. Aí é perguntado o que é que aconteceu. Deus o tirou para que ele não pecasse mais do que já estava pecando. Ou seja, Deus foi generoso pelo que ele já tinha feito
e tirou ele da caminhada, naquele momento. Porque já pensou, ele fazendo o que estava fazendo errado, e agora com um crime nas costas, tem coisa que ocorre, que é mal, mas que é para nosso, todos sabemos disso, não é uma maravilha, né? Só basta botar em prática. 517 e 518. Espíritos familiares são atraídos por feições e tendências. Do jeito que os maus são as nossas portas abertas, a gente tem que entender que os familiares são por nossas afeições, coisas boas. Estamos pensando em coisa boa. Quando eu estou ali, numa linha de trabalho, pensando em auxiliar meus amigos, o paciente que está na nossa frente, ele está tendo o quê? Uma ajuda desses amigos. Tem a equipe médica que fica nos assistindo ali. Nos assistindo mesmo. Ao ponto de você, às vezes, na hora que vai fazer, é errado, que você não entendeu o que o médico lhe disse, mas vem a informação. Pum! Você muda o passo na hora, porque ia fazendo errado. Quem foi que fez isso? A assistência que você tem dos amigos espirituais, você nem se dá conta disso. Às vezes você nem agradece. Agradece não. Se você apenas diz para você mesmo, ufa, ainda bem que eu lembrei, é egoísmo mesmo. 519, 520, espíritos espirituais protegem cidades e nações, do mesmo jeito da questão 521, espíritos especiais dão assistência a tudo, Pai. Cada mundo, cada sociedade, cada nação tem seus espíritos. Cada um tem seus espíritos. Você está voltado para a arte, tem seus espíritos protetores para você fazer sua arte. Então, se não fosse assim, a coisa seria um pouco descabida, não acharia, não? Se não fosse, diga lá, amiga. Se Deus dá a oportunidade de ter um anjo de guarda, o que é que os espíritos dizem às vezes que a gente tem que estar com o campo o quê? Luz. Concorda? Eu só consigo ter um campo em luz se eu tiver o quê? Moral, bons pensamentos, bons sentimentos e tiver centrado em alguma coisa do bem. Se eu não tiver revestido disso, eu não tenho aproximação de espírito nenhum a não ser dos maus, porque eu vou entrar na lei dos fluidos. Lei universal dos fluidos diz o quê? Os fluidos afins se atraem, os diferentes se repulsam. Isso vale para a gente entender o efeito da prece. Porque na hora que eu estou nervoso, agitado, querendo esganar as pessoas, as minhas energias são o quê? Negativa. Eu viro uma escuridão no meu campo. Eu crio, não viro, eu crio uma escuridão no meu campo. Mas se eu estou tranquilo e sereno, eu acendo, eu floresço, energia límpida. Vou criar condições do meu anjo de guarda se aproximar. Nessa hora ele se aproxima, sim. Mas com você, com a escuridão, ele pode até lançar pensamentos na sua direção para tirar você do que você está fazendo. Mas você está tão perturbada que você não vai ouvir o que ele está dizendo. E se ouvir, sabe o que é capaz de você dizer? Oxe, ainda vê esses pensamentos ruins para a minha cabeça. Pensamento ruim vai dizer que o pensamento é ruim. Porque está fora dos seus desejos nocivos. Então, é por aí que a gente caminha. Então, ciente disso tudo, só nos resta agora fazer o quê? Contar com esse anjo de guarda. Chegou a 521. Tem a questão do pressentimento? Tem. Se você tiver um pressentimento, aquela dorzinha na nossa consciência, dizendo isso, cuidado, escute. Não use a emoção, use a razão. Isso está na 522, 523, 524.
quando você dá ouvido à sua razão, pode ficar certo que o produto é bom. E se à noite eu me acordo, como eu disse para vocês, para a gente fazer algo prático dentro de nós, se à noite eu me acordo sentindo que alguma coisa está errada ao meu derredor, o que é que eu tenho que fazer? Eleva teu pensamento a teu anjo de guarda, calmo, sereno, sem medo, pede a aproximação dele para neutralizar, mas não esqueça que tem alguma coisa errada perto de você. Se tem alguma coisa errada, pode ser um irmão necessitado, até moralmente. Eu tenho que pedir a quem? Ao anjo de guarda dele. Eu tenho que me dirigir ao anjo de guarda dele do mesmo jeito que eu dirigi para o meu anjo de guarda. Você fazendo isso e pedindo que os anjos de guarda entrem em ação, pode ficar certo, daqui a pouco você dorme. Porque você mesmo pode estar levando esse irmão para socorro, dentro do seu campo magnético, no mundo espiritual, porque você ainda está sobrecarregado de fluidos magnéticos, porque é encarnado. Muita paz para todos, eu espero em Deus que tenha ficado um roteiro para a gente sempre utilizar nosso anjo de guarda. Agradeça o dia, a noite ao dormir, e peça socorro e tranquilidade dele durante o dia, diante das coisas que nos ocorrem. Não esquecendo que estamos num planeta de expiação e prova, somos testados 24 horas por dia, até dormindo, quando a matéria descansa. Muita paz. A prece. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso irmão maior. A Maria Santíssima, seus venerandos colaboradores do bem. Nossos anjos de guarda. Instrumento da justiça divina para nos guiar. Anjo de guarda dos irmãos aqui presentes, que são acionados, sim, pela própria espiritualidade, para consolá-los, para protegê-los, para orientá-los. Que possamos, Senhor, depois desse conhecimento, ao sair daqui, termos a certeza de que não estamos sós, porque vamos pensar em Ti, meu amigo anjo de guarda, no nosso retorno para nossos lares. Muita paz para todos.